Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje estamos dando início ao estudo, né? Vamos fazer aqui um resumo do Bhagavad Gita. Muitas pessoas me pediram para fazer, né, esse dever de casa, essa tarefa, onde vamos levar esse conhecimento, né, maravilhoso dado pelo Senhor Krishna, que é a própria personalidade de Deus, né, o Senhor Supremo, a pessoa absoluta, a fonte suprema de toda a existência, que está falando esse Bhagavad Gita. Então, Bhagavad Gita quer dizer a canção do Supremo, né? Krishna está falando, cantando melodiosamente para os nossos ouvidos espirituais toda a sabedoria que precisamos ter para aprender a viver nesse mundo e também para nos preparar para voltarmos para o mundo espiritual. De modo que me sinto, né, honrado e peço ao Senhor Krishna, ao Senhor Vishnu em meu coração, toda a inspiração para levar essa sabedoria de um modo assim bem simples, né? A ideia desse resumo aqui é para pessoas que realmente nunca tiveram contato com o Bhagavad Gita e também para devotos que tenham interesse de, né, se aprofundar, né, em certas questões que serão facilitadas nesse estudo. Sempre é bom saber um pouquinho mais do Bhagavad Gita, porque esse é o conhecimento em que devemos viver nesse mundo de forma segura, né? Podemos perder tudo na nossa existência, mas jamais poderão retirar de nós o conhecimento do Bhagavad Gita e a realização que ele dá ao nosso espírito. Quem tem esse conhecimento, né, espiritual, assim, esse conhecimento máximo da existência, quando sabemos, né, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, quem é Deus, quem somos nós, o que é karma, qual a nossa relação, né, eterna com Deus. Todas essas coisas estão descritas pormenorizadamente no Gita, e é com muita alegria que nós vamos começar então esse resumo, né? Esse estudo abrangente do Gita dentro daquilo que podemos achar ser a melhor qualidade para o entendimento geral, né? Vamos estar então interagindo esse conhecimento do Bhagavad Gita com meu mestre espiritual, Srila Prabhupada, que deu a perfeição dos significados ao Bhagavad Gita como ele é, né? Mostrando quem é realmente essa pessoa suprema, o Senhor Krishna. Porque há muitos outros Bhagavad Gitas, porém que foram interpretados por pessoas que não são devotos puros do Senhor Krishna. De modo que Srila Prabhupada ele vem colocar o Bhagavad Gita em seu devido lugar de acordo com a orientação perfeita de Deus. Por isso os seus significados também são perfeitos, né? Em cada palavra, né, de Srila Prabhupada, em cada frase, nós podemos saborear esse néctar do conhecimento transcendental.
O Bhagavad Gita ele é composto de 18 capítulos e ele tem assim, uma sequência, né? Porque as pessoas sentem uma certa dificuldade de entender o geral, já que são, né, 700 versos e tem muitos temas a serem conhecidos. Mas nesse estudo vamos tentar falar aquilo que é super confidencial, já que o Bhagavad Gita se destina à revelação, né, de Krishna e da nossa rendição a Ele. Assim, dentro de tantos versos, né, a compreensão geral pode ficar difícil, mas há uma introdução, né, um desenvolvimento e um ápice, um final desse Bhagavad Gita que pode ser realmente explicado, né, aqui. E é isso que vamos tentar, com maior zelo, com maior carinho, deixar aqui no ar. Em consideração ao Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, né, no próprio introdução do Bhagavad Gita, ele diz, né, que há 9 processos de realizar Deus, né, mas o mais fácil é Sravan, ouvir a pessoa realizada transmitir o Bhagavad Gita. E isso vai induzir as pessoas a pensar no Ser Supremo. Isso vai levar a pessoa a lembrar-se do Senhor Supremo e, ao abandonar o corpo, ela estará em condições de obter um corpo espiritual apropriado com o qual possa associar-se com o Senhor Supremo. Por isso a nossa tentativa aqui de fazer, né, um áudio apropriado, e as pessoas que vierem aqui ouvir, né, esse resumo do estudo do Bhagavad Gita vão naturalmente estar, né, se associando com Deus através da audição. Esse é o sentido mais poderoso para absorver o conhecimento, né, para realizar Deus, conforme Srila Prabhupada nos explica, né? Estar sempre ouvindo sobre Krishna faz com que nós naturalmente entendamos o processo de estarmos aqui nesse mundo material e o que devemos fazer para sair, né? Krishna está falando no Bhagavad Gita que aquele que, meditando em mim como a suprema personalidade de Deus, que se ocupa sempre, né, a sua mente a lembrar-se de mim e não se desvia do caminho, ó Arjuna, com certeza me alcança. Então, lembrar de Krishna é estudar o Bhagavad Gita. Então, Prabhupada fala que esse processo não é muito difícil, que entretanto deve-se aprendê-lo com uma pessoa experiente, né? Devemos nos aproximar de alguém que já tenha essa prática, né, da consciência de Krishna, ou que já esteja vivendo nessa consciência, né? Porque a mente, ela sempre está voando, né? Ela está sempre desviando a nossa atenção de Deus, né? A mente está sempre indo para lá e para cá, mas deve-se praticar sempre esse concentrar a mente na forma do Senhor Supremo, Sri Krishna, ou no som de seu nome. Porque por natureza a nossa mente é muito inquieta, mas ela pode fixar-se na vibração sonora de Krishna, né, do santo nome. Portanto, o Bhagavad Gita, né, diz que todos devem meditar no Paramam Purusham, a suprema personalidade de Deus que está no reino espiritual, ou céu espiritual, e assim alcançá-lo. E os meios e os métodos para alguém atingir compreensão última, a
a conquista última da existência são delineados no Bhagavad Gita. E as portas deste conhecimento estão abertas a todos. Ninguém assim, está excluído, né, de obter o benefício desse estudo do Bhagavad Gita. De modo que todas as classes de pessoas podem aproximar-se do Senhor Krishna pensando nele, pois ouvir e pensar sobre Krishna é possível a todos. E por isso vamos fazer esse estudo do Bhagavad Gita com essa intenção, né, de que a pessoa se lembre sempre que essa sabedoria é falada diretamente pelos lábios da pessoa suprema. Isso é muito relevante quando nos colocamos, né, nessa posição de busca, de rendição para aceitar esse conhecimento que vai nos libertar completamente dessa energia material. Então, Krishna ele fala no Bhagavad Gita que todas as pessoas, mesmo aquelas que estão assim, no estado mais baixo, né, de existência, podem alcançar o Supremo. Não é preciso essa inteligência, né, altamente desenvolvida. O fato é que qualquer um que acate esse princípio de Bhakti Yoga, que é a yoga, né, a união com Deus através da devoção, do amor, e também a pessoa que aceite o Senhor Supremo como o summum bonum da vida, né, o princípio máximo, como o objetivo maior de tudo, a meta última, pode aproximar-se do Senhor no céu espiritual. Se a pessoa adotar esses princípios enunciados no Bhagavad Gita, ela pode tornar a sua vida perfeita e resolver definitivamente todos os problemas da vida. Então, esta é a essência, né, do Bhagavad Gita. Quem é que não quer resolver todos os problemas, né, da vida e ter uma vida perfeita? Esse estudo é realmente, né? No entanto, às vezes a pessoa tem preguiça de ler o Bhagavad Gita porque, né, 700 versos, tantos significados, e assim cria-se uma certa complexidade para entender o geral do livro. Nossa tentativa vai ser exatamente resumir essa história, né, da melhor maneira possível para que todo mundo possa entender o Gita e seguir forte nas instruções de Deus, o Senhor Krishna. Então, esse Bhagavad Gita é um livro transcendental que deve ser lido, né, ou ouvido com muita atenção. E quem segue, né, no Gita é dito corretamente as instruções do Bhagavad Gita pode se livrar de todas as misérias e ansiedades existentes na vida. Então, no Gita Mahamrita é dito que a pessoa vai se libertar de todos os temores nesta vida e sua vida seguinte será espiritual. É dito também que se alguém lê o Bhagavad Gita muito sinceramente e com toda a seriedade, então, pela graça do Senhor, as reações de seus malefícios passados não agirão sobre ele. E o Senhor proclama-se na última parte do Bhagavad Gita que devemos abandonar todas as variedades de religião e simplesmente rendermos-nos a Ele. Desse modo, Krishna vai nos libertar de todas as reações pecaminosas sem medos, né? Não devemos ter medo de nos render a Deus, de nos desapegarmos dessa vida material, simplesmente porque ouvimos o Bhagavad Gita e aceitamos aquilo que Krishna está pedindo para nós fazermos. Então, Krishna, quando você se rende a ele assume toda a responsabilidade por aquele que se rende a ele, e Krishna exime essa pessoa de todas as reações dos pecados, né?
que são ações feitas em ignorância que estão nos prendendo a esses conceitos, essas crenças, a esse mundo material, assim, nos afastando de nos relacionar com Ele em amor puro, né, em devoção. É dito também que alguém pode ficar limpo tomando um banho diário, mas se ao menos uma vez ele toma banho nas águas do sagrado Ganges do Bhagavad Gita, para ele a sujeira da vida material extingue-se por completo. Essas são, né, considerações iniciais que estamos falando sobre o valor, né, do Bhagavad Gita. Então, como o Bhagavad Gita é falado pela Suprema Personalidade de Deus, não é preciso assim, ler nenhum outro texto védico. Precisa-se apenas ouvir e ler atenta e regularmente o Bhagavad Gita. Nesta era atual, as pessoas vivem tão absortas em atividades, né, mundanas, materiais, que não lhes é possível ler todos os textos védicos. Muita coisa para fazer, né, para ler, para entender, assistir televisão. Então, é muita escritura que existe. Se você ler só o Bhagavad Gita, né? Então, esse único livro, o Gita, vai bastar. Se você acha que não tem tempo, assim, que está muito ocupado. Então, esse é o pedido, né, de Krishna. Porque esse Bhagavad Gita, ele é a essência de todos os textos védicos. E especialmente ele é o mais importante porque ele é falado diretamente por Deus, né? Pela Suprema Personalidade Absoluta, o Senhor Krishna. É dito que se aquele que bebe a água do Ganges obtém a salvação, então o que dizer daquele que bebe o néctar do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é o néctar mais refinado do Mahabharata e é falado pelo próprio Senhor Krishna, o Vishnu original. O Bhagavad Gita provém da boca da Suprema Personalidade de Deus e afirma-se que o Ganges emana dos pés de lótus do Senhor. É óbvio que não há diferença entre a boca e os pés do Senhor Supremo, já que ele é absoluto. Porém, através de um estudo imparcial, podemos ver que o Bhagavad Gita é até mesmo mais importante que a água do Ganges, né? As pessoas vão ali no Ganges para se purificar, mas o estudo do Bhagavad Gita é mais purificante ainda, porque te dá essa sabedoria, né? É dito que esse Gita Upanishad, o Bhagavad Gita, é a essência de todos os Upanishads. E tal qual uma vaca, o Senhor Krishna, que é famoso como um vaqueirinho, está ordenhando essa vaca. E Arjuna, né, que ouviu o Bhagavad Gita, é como um bezerro. E aos estudiosos eruditos e devotos puros se recomenda beber o leite nectário do Bhagavad Gita. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito desejosas em ter uma escritura, um Deus, uma religião e uma ocupação. Portanto, que haja uma única escritura, uma escritura comum a todos no mundo, o Bhagavad Gita. Que haja só um Deus para o mundo inteiro, Sri Krishna. E o hino, o mantra, uma oração, o canto do seu nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E que haja apenas uma atividade, o serviço à Suprema Personalidade de Deus. Agora, antes de entrarmos, né, no capítulo 1, eu vou dar um resumo sobre todos os capítulos do Bhagavad Gita, só para, né, introduzirmos
a natureza desse conhecimento de cada capítulo, né? Então, o capítulo 1, ele se chama Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Enquanto os exércitos adversários estão prontos para a batalha, Arjuna, o poderoso guerreiro, vê em ambos os exércitos os seus parentes, mestres e amigos íntimos dispostos a lutar e sacrificar suas vidas. Dominado pelo pesar e pela compaixão, Arjuna fraqueja, sua mente fica confusa e ele perde a determinação de lutar. Para quem não sabe, né, Arjuna é o discípulo, né, de Krishna, que aconteceu, né, esse conhecimento do Bhagavad Gita no campo de batalha chamado Kurukshetra. E aí no capítulo 1 há uma observação, né, dos dois lados dos inimigos, e no meio desse campo de batalha Krishna fala o conhecimento para Arjuna. Depois o capítulo 2 se intitula, né, o resumo do conhecimento, né, do conteúdo do Gita. Então Arjuna coloca-se na posição de discípulo do Senhor Krishna, e Krishna passa a instruir Arjuna, explicando a diferença fundamental que existe entre o corpo material temporário e a alma espiritual eterna. O Senhor Krishna elucida o processo de transmigração, reencarnação, a natureza do serviço abnegado que se presta ao Supremo e as características da pessoa autorrealizada. Então, isso aí resume, né, o capítulo 2. Depois, no capítulo 3, intitulado, né, Karma Yoga. Neste mundo material, todos devem ocupar-se em alguma espécie de atividade, mas através de suas ações, alguém pode ficar preso a este mundo ou libertar-se dele. Agindo para o prazer do Supremo, sem motivos egoístas, a pessoa pode livrar-se da lei do karma, ação e reação, e obter transcendental conhecimento acerca do eu e do Supremo. No capítulo 4, né, intitulado O Conhecimento Transcendental. O conhecimento transcendental, o conhecimento espiritual acerca da alma, de Deus e do relacionamento entre eles, purifica e liberta. Esse conhecimento é o fruto da ação devocional desapegada, Karma Yoga. O Senhor explica a história remota do Gita, o propósito e a importância de suas descidas periódicas ao mundo material e a necessidade de aproximar-se de um guru, um mestre realizado. Depois temos, né, o capítulo 5, Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Executando externamente as ações, mas interiormente renunciando a seus frutos, o homem sábio, purificado pelo fogo do conhecimento transcendental, alcança paz, desapego, tolerância, visão espiritual e bem-aventurança. Depois, no capítulo 6, intitulado Dhyana Yoga, é dito: a Astanga Yoga, uma prática mecânica de meditação, controla a mente e os sentidos e focaliza a concentração no Paramatma, a superalma, a forma como o Senhor está situado no coração. Essa prática culmina em Samadhi, plena consciência do Supremo. Depois, capítulo 7, o conhecimento acerca do Absoluto.
Então aqui o Senhor Krishna é a verdade suprema, a causa suprema e a força que sustenta tudo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. As almas avançadas rendem-se a Ele com devoção, ao passo que as almas ímpias afastam suas mentes para outros objetos de adoração. Depois o capítulo 8, intitulado Alcançando o Supremo. Lembrando-se do Senhor Krishna com devoção durante toda a vida, e especialmente na hora da morte, pode-se alcançar sua morada suprema, situada além do mundo material. Depois, capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. O Senhor Krishna é a divindade suprema e o supremo objeto de adoração. A alma está eternamente relacionada com Ele através do serviço devocional transcendental Bhakti. Revivendo a devoção pura, volta-se a Krishna no reino espiritual. Depois temos o capítulo 10, intitulado A Opulência Absoluta. Todos os fenômenos maravilhosos que mostram poder, beleza, magnificência e sublimidade, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, são meras manifestações parciais das energias e opulência divinas de Krishna. Como a causa suprema de todas as causas e o sustentáculo e essência de tudo, Krishna é para todos os seres o supremo objeto de adoração. Depois vamos para o capítulo 11, intitulado A Forma Universal. O Senhor Krishna concede a Arjuna visão divina e a visão de como o universo cósmico revela sua espetacular forma ilimitada. Assim, ele estabelece definitivamente sua divindade. Krishna explica que sua própria forma belíssima, em que ele se manifesta como um ser humano, é a forma divina original. Pode perceber esta forma apenas quem executa serviço devocional puro. Depois, capítulo 12, intitulado Serviço Devocional. Bhakti Yoga, serviço devocional puro ao Senhor Krishna, é o meio mais elevado e conveniente de alcançar amor puro por Krishna, que é o ponto culminante da existência espiritual. Aqueles que seguem este caminho supremo desenvolvem qualidades divinas. Depois, capítulo 13, intitulado A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Aquele que conhece a diferença entre o corpo, a alma e a superalma, que está situada além de ambos, liberta-se deste mundo material. Depois, capítulo 14, intitulado Os Três Modos da Natureza Material. Todas as almas encarnadas estão sob o controle dos três modos ou qualidades da natureza material: bondade, paixão e ignorância. O Senhor Krishna explica o que são estes modos, como agem sobre nós, como podemos transcendê-los e os sintomas de alguém que atingiu o estado transcendental. Depois, capítulo 15, intitulado A Yoga da Pessoa Suprema. O propósito final do conhecimento védico é que se possa sair do enredamento existente no mundo material e compreender o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. Quem entende a identidade suprema de Krishna
rende-se a ele e ocupa-se em prestar-lhe serviço devocional. Depois o capítulo 16, intitulado As Naturezas Divina e Demoníaca. Aqueles que possuem qualidades demoníacas e que, vivendo segundo seus caprichos, não seguem as regulações contidas nas Escrituras, obtêm nascimentos inferiores e continuam sujeitos ao cativeiro material. Mas os que possuem qualidades divinas e levam vidas controladas, acatando a autoridade das Escrituras, aos poucos alcançam a perfeição espiritual. Depois, capítulo 17, intitulado As Divisões da Fé. Há 3 espécies de fé que correspondem e evolvem dos 3 modos da natureza material. Os atos executados por aqueles cuja fé está na paixão e na ignorância produzem apenas resultados materiais impermanentes, ao passo que atos praticados em bondade e que estão de acordo com os preceitos contidos nas Escrituras purificam o coração e propiciam fé pura no Senhor Krishna e devoção a Ele. E por fim, capítulo 18, intitulado Conclusão, a perfeição da renúncia. Krishna explica o significado da renúncia e os efeitos que os modos da natureza exercem na consciência e nas atividades humanas. Ele explica a compreensão acerca de Brahman, as glórias do Bhagavad Gita e a conclusão definitiva do Gita, que o caminho mais elevado da religião é a rendição amorosa, incondicional e absoluta ao Senhor Krishna, a qual nos liberta de todos os pecados, conduz-nos à completa iluminação e capacita-nos a voltarmos à eterna morada espiritual de Krishna. Então aqui nós fizemos uma explanação dos 18 capítulos do Bhagavad Gita e falamos, logo em seguida ao título, de cada capítulo, um resumo, mas isso aqui é só para iniciar, para conhecermos, assim, mais profundamente, os capítulos, os nomes e o que significa, cada um, mas lógico que nós vamos fazer depois capítulo por capítulo de uma forma mais sintetizada, mais simples, com a linguagem mais interessante para compreendermos. Porém, nesse primeiro áudio aqui, eu estou dando uma geral para entendermos assim, como surgiu o Bhagavad Gita, como que se desenvolveu essa luta no campo de batalha de Kurukshetra. Então é interessante entendermos por trás aqui tudo o que é a substância desse Bhagavad Gita, Essa introdução, onde Prabhupada narra assim, a importância de se cultivar essa sabedoria, os versos dessa sabedoria, e agora vamos falar como aconteceu o cenário para que começasse essa batalha de Kurukshetra, onde Krishna fala o Bhagavad Gita para Arjuna. Então, Prabhupada, no Bhagavad Gita, que vai dar aqui essa referência do cenário que aconteceu. É dito que, embora seja em si amplamente publicado e lido, o Bhagavad Gita aparece originalmente como um episódio do Mahabharata. O Bhagavad Gita, o Mahabharata, é uma escritura com 300 mil versos, 100 mil versos,
E o último capítulo do Mahabharata é o Bhagavad Gita, que tem esses 700 versos, né? Então, esse Mahabharata, né, é o épico sânscrito que narra a história do mundo antigo. Esse Mahabharata alude a eventos que se estendem até a presente era de Kali, que é essa era que estamos vivendo, né? E foi no início dessa era, cerca de 50 séculos atrás, né, 5.000 anos, que o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita a seu amigo e devoto Arjuna. Os colóquios entre eles, um dos mais grandiosos diálogos filosóficos e religiosos que o homem conhece, aconteceram pouco antes do início de uma guerra, um grande conflito fratricida entre os 100 filhos de Dhritarashtra e seus primos, os Pandavas, ou filhos de Pandu. Então, a batalha de Kurukshetra é essa guerra entre os filhos de Dhritarashtra e os filhos de Pandu, né? Os Pandavas. Então, os Kurus contra os Pandavas. Dhritarashtra e Pandu, eles eram irmãos nascidos na dinastia Kuru. Eram descendentes do rei Bharata, um antigo governante da terra, do qual provém esse nome, né? Mahabharata, o grande Bharata, né? Porque Dhritarashtra, o irmão mais velho, nascera cego, o trono que normalmente seria dele foi, né, transferido para o seu irmão mais novo, chamado Pandu. E quando Pandu morreu numa idade precoce, os seus 5 filhos, que eram chamados Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, ficaram sob os cuidados de Dhritarashtra, né, o tio deles, que de fato tornou-se interinamente o rei. Assim, os filhos de Dhritarashtra e os de Pandu cresceram na mesma casa real. Ambos os grupos foram treinados nas artes militares pelo proficiente Drona, né, Dronacharya, e aconselhados pelo venerável avô do clã chamado, né, Bhismadeva. Entretanto, os filhos de Dhritarashtra, né, que é o lado mau aqui da história, entre aspas, né, especialmente o mais velho, Duryodhana, odiavam e invejavam os Pandavas, que eram seus primos, né, filhos de Pandu. E o cego e influenciável Dhritarashtra queria que seus próprios filhos, e não os de Pandu, herdassem o reino. Assim, Duryodhana, com o consentimento de Dhritarashtra, o seu pai, tramou matar os jovens filhos de Pandu. E foi apenas devido à cuidadosa proteção que seu tio Vidura e seu primo, o Senhor Krishna, lhes deram, que os Pandavas escaparam das muitas investidas feitas contra suas vidas. Então, Duryodhana, né, queria matar mesmo os Pandavas, tinha ódio, porque eles poderiam, né, tomar o reino deles. Então, isso é coisa política demoníaca. Mas o Senhor Krishna, ele não era um homem comum, mas a própria divindade suprema, fazendo assim passatempos, né? Krishna havia descido à terra e desempenhava essa função de príncipe numa dinastia contemporânea. E nesse papel ele também era sobrinho da esposa de Pandu, Kunti, ou Prita, que é a mãe dos Pandavas. Assim, quer como parente, quer como eterno defensor da religião, Krishna favorecia e protegia os virtuosos filhos de Pandu, né? Que é o lado bom da história, dessa guerra.
Finalmente, porém, o astuto Duryodhana desafiou os Pandavas a participarem de um jogo. E durante aquela competição fatídica, Duryodhana e seus irmãos apossaram-se de Draupadi, a casta e devotada esposa dos Pandavas, e insultuosamente tentaram despi-la diante de toda a assembleia de príncipes e reis. A intervenção divina de Krishna salvou-a, mas o jogo, que fora fraudulento, despojou os Pandavas de seu reino e forçou-os a viver 13 anos em exílio. Então, o Duryodhana e os seus lá enganaram os Pandavas no jogo, né? Ganharam até a mulher deles como aposta e só na mentira, na fraude, né? Acabou que eles foram exilados para a floresta, assim, abandonaram o reino, né? Mas depois que os Pandavas, né, voltaram do exílio, recorrendo, né, a seus direitos, exigindo que Duryodhana lhes devolvesse o reino, mas aí Duryodhana recusou-se a atender a essa ordem. E sendo eles príncipes cujo dever era servir na administração pública, os 5 Pandavas reduziram sua exigência, pedindo para ficarem apenas com 5 aldeias, porque os Pandavas eram filhos de Pandu, né, que era irmão de Dhritarashtra, e por direito, né, eles tinham direito ao reino, né? Então pediram assim, né, não estava exigindo de nada, mas só 5 aldeias. Mas Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, né, o filho mais velho, arrogantemente respondeu que não lhe cederia nem mesmo um punhado de terra onde conseguissem espetar um alfinete. Era muito arrogante, ele muito orgulhoso, não queria dividir o reino assim com nenhum Pandava. E olha que ele era um primo, né? Eles eram primos, né? Então, durante todos esses incidentes, os Pandavas sempre foram tolerantes e pacientes. Mas agora, a guerra parecia inevitável. Todavia, à medida que os príncipes do mundo se dividiam, alguns alinhando-se aos filhos de Dhritarashtra, outros tomando o partido dos Pandavas, o próprio Krishna aceitou ser o mensageiro dos filhos de Pandu e foi à corte de Dhritarashtra pleitear a paz. Depois que suas propostas foram recusadas, a guerra tornou-se inevitável. Então, Krishna ainda tentou aliviar a situação, né, tentando lá conversar com Dhritarashtra, que, né, foi fazer a diplomacia. Não era preciso ter essa guerra, assim, né? Mas Dhritarashtra era muito orgulhoso, assim. Então a guerra foi inevitável. Então os Pandavas, homens de maior, né, da maior estatura assim, moral, reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus, ao passo que os ímpios filhos de Dhritarashtra não tiveram essa mesma atitude. No entanto, Krishna estipulou que sua participação na guerra seria conforme o desejo dos antagonistas. Como Deus, ele não lutaria pessoalmente, mas quem o desejasse poderia servir-se do exército dele. E o outro lado poderia ter o próprio Krishna como conselheiro e ajudante. Krishna fez essa proposta, né? Que ele não ia lutar pessoalmente, ainda ia dar o exército dele para quem não o escolhesse, né? E então Duryodhana, que é o gênio político, preferiu as forças armadas de Krishna, enquanto que os Pandavas
ficaram ávidos de contar com o próprio Krishna. Essa é a diferença, porque os Pandavas reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus, né? Que ele seria muito melhor do que todo um exército. Então, desse modo, Krishna tornou-se o quadrigário de Arjuna, incumbindo-se de dirigir a quadriga, né, a carruagem do famoso arqueiro. Isso nos leva ao ponto em que começa o Bhagavad Gita, com os dois exércitos, né, enfileirados, prontos para o combate. E Dhritarashtra perguntando ansiosamente a seu secretário Sanjaya, né, o que fizeram eles. Sanjaya é um devoto de Vyasadeva que tinha esse poder místico de contemplar a batalha de Kurukshetra, estando ele lá no palácio junto com Dhritarashtra. Então, o Bhagavad Gita é Sanjaya narrando, né, misticamente ou telepaticamente esse diálogo de Krishna com Arjuna para Dhritarashtra, o rei, né, que era pai, né, de Duryodhana, que queria possuir o reino a qualquer preço e queria despojar os Pandavas. E aí toda essa situação foi criada, e quando Krishna chegou lá no meio do campo de batalha e narrou o Bhagavad Gita, né, então Sanjaya foi falando para Dhritarashtra. Então o cenário, né, está montado, sendo necessária apenas uma breve nota, né, para falar sobre essa tradução e comentário do Bhagavad Gita. É muito importante também entender que muitas pessoas, ao apresentarem, né, o Bhagavad Gita, muitos tradutores têm adotado como padrão geral afastar a pessoa de Krishna para abrirem espaço para seus próprios conceitos e filosofias, né? Falando assim de Krishna numa plataforma que não tem nada a ver com o que Krishna se explica pessoalmente no Bhagavad Gita. É também dito que essa história do Mahabharata é tida como mitologia fantasiosa, e Krishna vira um artifício poético, né? Permitindo então serem apresentadas as ideias de algum assim, gênio anônimo, ou na melhor das hipóteses, Krishna se torna um personagem histórico sem muita influência. Mas no que se refere àquilo que o próprio Bhagavad Gita transmite, a pessoa Krishna é a meta e a substância do Bhagavad Gita. É o próprio Deus se auto-revelando através, né, de suas instruções, né? Bhagavad Gita é Deus se revelando. Temos que lembrar desse ponto essencial para ouvirmos, né, sobre o Gita. Então esse Bhagavad Gita, como a gente está fazendo aqui o resumo, né, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido, tendo os significados de Srila Prabhupada, um devoto puro de Krishna, e ele é bastante singular. E porque ele é singular, né, torna-se assim, bem coerente e compreensível para as pessoas que aceitaram, né, Krishna como a suprema personalidade de Deus. E como Krishna é o orador do Gita, e sua meta última também, esta é necessariamente a única tradução que apresenta a verdadeira essência desta grande escritura. E por isso, né, vamos fazer esse serviço devocional de resumir esses versos do Bhagavad Gita da melhor forma que estivermos, né, inspirados por Deus em nosso coração. Bom, eu vou parar aqui, né, o início do nosso estudo aqui, que eu acho que já é muita informação para quem nunca ouviu falar do Bhagavad Gita, ou que não sabia quem era Krishna.
E aos pouquinhos vamos chegando lá. Mas vão ser aulas rápidas realmente, porque é um resumo, né? Não sei se depois eu também recito os versos em áudios separados, né? Pode ser que alguém esteja desejoso de ouvir também os versos em si, mas a ideia é fazer algo bem assim, simples, numa linguagem acessível para a pessoa entender realmente o Bhagavad Gita sem assim, tanta complicação. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, vou intitular, né, essas palestras, esses áudios como estudo do Bhagavad Gita. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Gaura Nitai. Todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são ao Bhagavad Gita. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.